Oi pessoas, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a minha primeira vez. Assuntos, hein? Íntimos. Não me julguem, hein? Não é o que vocês estão pensando ainda. Eu tenho uma notícia muito boa para todos nós. Hoje estou com a minha produção. Fala. Tem na média aqui de 100 pessoas assistindo. Certo, vamos ao que interessa. Não, ainda não. Eu vou fazer o teste. Oi, ser humano, tudo bem? Você está me assistindo? Prazer, eu me chamo Emily, viu? Sabe, tem uma mão aqui embaixo assim. Aí tu aperta nela, quando ela ficar azul, quer dizer que tu clicou mesmo, que isso significa que deu like. Tá bom? Então deixa já o seu like, se inscreve, é um botão vermelho, tem assim, inscrever-se. Aí tu clica e pronto, tá inscrito, parabéns, você se tornou inscrito. Muito bem, muito obrigada, é nóis. Então eu vou falar sobre a minha primeira vez, mas não pense besteiras, hein, gente? Não, a primeira vez que eu vou falar é da primeira vez que eu fui no psicólogo. Como eu me senti, o que eu pensei, porque eu fui, esses paranauê aí. Vocês já foram no psicólogo? Eu tinha a visão assim do psicólogo que eu ia chegar, ia ter um divã, eu ia me deitar e eu ia falar para sempre. Não foi assim que aconteceu. Então, antes de eu ir para psicólogo, eu tava... Vamos entender o meu contexto histórico dos Paranauê dos coisas. Eu não estava morando na minha cidade, eu sou de Fortaleza. Eu estava morando um tempo em Ribeirão Preto. E aí lá em Ribeirão Preto eu estava sem a minha família. E lá eu comecei a ficar um pouco triste e comecei a ter umas crises, ou princípio de crise. E aí eu comecei a falar com alguns psicólogos, mas não estranho, mas eu comecei a falar com alguns psicólogos por telefone só. Então as minhas consultas, que não era bem uma consulta, eu falava com eles pelo telefone. Até que eu cheguei à conclusão de que eu, com as pessoas que estavam lá responsáveis por mim, chegamos à conclusão que era melhor eu voltar a morar com a minha família. Foi meio ruim pra mim, tipo, eu decidi isso. No começo eu tive meio que um preconceito. E até que eu decidi vir morar com a minha família. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, que os psicólogos que falaram ruim pelo telefone disseram que provavelmente eu tinha depressão. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi procurar um psiquiatra. O psiquiatra, ele é um médico, ele é formado em medicina, só que ele atua nesse ramo da psiquiatria. Só o psiquiatra pode receitar remédios. Então, o psiquiatra, ele me receitou um remédio e eu comecei a tomar esse remédio. E aí eu precisava ir para o psicólogo também. Finalmente, depois de um tempo, achei uma psicóloga que fosse de um preço que fosse acessível para mim. Que também é outra coisa que todo mundo pensa, que psicólogo é caro demais, que não dá pra ir pro psicólogo, não sei o que ninguém tem dinheiro pra isso. Um monte de gente fala que se você tem uma doença é melhor você gastar o dinheiro que gastaria com psicólogo comprando uma coisa que você gosta, que vai lhe ajudar a se sentir melhor. Mentira, não vai. Então, eu me lembro da primeira vez que eu fui na consulta, eu fui super de má vontade. Eu me obriguei a ir pra consulta. Eu cheguei lá e eu falei, eu tô aqui porque eu tenho depressão. E aí a doutora pegou e me perguntou assim, por que você acha que você tem depressão? Aí eu falei e tal, só que foi uma consulta muito sem vontade a minha. Eu não queria falar nada, não tava com cabeça pra falar nada. Eu tava estressada, eu não queria fazer um tratamento. E aí o que aconteceu? Na semana seguinte eu não voltei. E aí eu passei, eu acho que quase 2 meses sem ir pra nenhuma consulta. E aí depois de 2 meses eu remarquei. E aí quando eu remarquei, eu tinha decidido que eu queria dar uma chance para esse tratamento. Certo? Por que é importante ir pro psicólogo, fazer terapia? Deixa eu ver como eu posso falar os paranauê dos coisas. Um exemplo bem simples. Supondo que uma pessoa ela tá com uma deficiência na perna e ela tá reaprendendo a andar, a utilizar os movimentos da perna. No começo, essa pessoa vai precisar de moletas para andar ou de algum auxílio. Então, de certa forma, essas moletas são os remédios que a gente toma que são receitados pelo psiquiatra. E o psicólogo, as consultas com o psicólogo seriam a fisioterapia, que é o que vai levar você a melhorar. Então eu tomo remédios para me ajudar, mas eles funcionam como moletas, eles não vão me ajudar a ficar bem, a ficar boa para sempre. O que vai me ajudar a ficar definitivamente boa são as terapias, porque a terapia
É a fisioterapia que a minha mente precisa para mim não entrar nesses períodos de crise. Certo, gente? Estou falando para entender mais ou menos. No começo eu tinha... eu falo no começo, mas na verdade foi muito mais tempo que o começo. De vez em quando vinha isso, eu parava e ficava assim, por que eu tô fazendo terapia? Não vai servir de nada, não sei o quê. Não vou ficar curada, não tinha esperança de ficar boa nunca. Mas aí eu já de uns tempos pra cá eu percebi que a terapia me ajuda a ter um autoconhecimento melhor de mim mesma. Se autoconhecimento é de mim mesmo, né? Não pode ter autoconhecimento da produção, né, professor? Certo, então eu, por exemplo, eu faço terapia, eu sei mais ou menos já como a minha mente ela vai funcionar em determinadas situações. Isso me ajuda a controlar os meus instintos, o que pra mim é natural. Uma maneira, por exemplo, às vezes eu reajo a determinadas ocasiões de um jeito que é exagerado demais. Hoje em dia eu já sei como reagir nessas ocasiões. Já não sou altamente explosiva ou altamente emocional em determinadas coisas. Então a terapia ela vai te ajudar, ela vai, por exemplo, ela realmente, eu acho que a melhor definição para a terapia é como se ela fosse a fisioterapia da nossa mente, certo? Outra coisa, uma dica para você que vai para o psicólogo, certo? Aprendi isso com muito custo, mas é uma dica de ouro. Aprende, escuta comigo. Se você vai para o psicólogo, não fala assim, eu vou para o psicólogo. Diga assim, eu vou para a terapia. Sabe por quê? Porque quando alguém pergunta, vai para onde? Eu vou para o psicólogo. A pessoa vai dizer o quê? Louco. Aí se você disser assim, eu vou para a terapia, a pessoa vai dizer o quê? Rico. Então... Pior, é verdade. Não é? Então, sempre digo, estou indo para a terapia, porque terapia é coisa de rico, embora seja tudo a mesma coisa. Mas a mente das pessoas ainda não está pronta para entender que psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo é coisa de quem cuida da sua saúde mental. E saúde mental é uma coisa que a maioria das pessoas estão precisando ter e que não tem. E acho que quanto mais o tempo passe, mais as pessoas vão precisar disso. Então se você está em dúvida de que profissão seguir, vá ser psicólogo, alguma coisa assim, porque o mundo está ficando doente mentalmente. Falei, joguei na roda. Uma mensagem para você, que é um deficiente mental. Você que usa muletas para o seu cérebro. Você que o seu cérebro também usa muletas. Gente, olha, vocês precisam, nós, todo mundo, todo ser humano, tendo ou não doença mental, precisa entender que quando você tem depressão, quando você tem ansiedade, quando você tem um transtorno de personalidade, você não tá fazendo frescura, você não tá deitado o dia todo numa cama porque quer, você não tá sem trabalhar porque quer, você tá doente. Tem pessoas que ficam gripadas e que vão trabalhar gripadas. Mas tem pessoas que ficam gripadas e elas ficam de cama. E por que que a gente não pode ser assim também em relação às nossas doenças mentais? Por que uma pessoa que está muito triste vai e consegue trabalhar, ela tá bem? Ela foi trabalhar. Agora, se eu tô triste, extremamente triste, tô com depressão, não posso tirar um dia de descanso, um tempo de descanso pra mim também, igual uma pessoa que tá doente, com gripe. Entendeu? Eu acho que eu me enrolei um pouco, mas o que eu quero dizer é que a primeira coisa que todo mundo precisa fazer é entender que problemas mentais não são coisa de que a pessoa é doida. Não, é uma doença, igual gripe, igual... Pergunta. Hã? Tem uma pergunta. Faça. Psicólogo atestado? Dá. Mas tá pra que caso? Por exemplo, se a pessoa Você não tá tá... em crise. Se a pessoa não tá conseguindo assistir a aula ou trabalhar, você recebe atestado. E se eu não me engano, não confie no que eu tô falando, mas você não pesquisa no Google. Mas você pode tirar, tipo, uma licença do trabalho por motivos psicológicos também. E da escola? Da escola também, eu conheci uma menina que ela tava fazendo as provas bem depois dos amigos dela, porque ela passou alguns meses sem ir pro colégio, mas ela tinha atestado, não reprovou por falta. Mas foi porque ela sofreu bullying na escola e ela não conseguia ir pra escola. Poxa. Então, e depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, tudo isso são doenças, Síndrome não são do frescura. pânico. Síndrome do pânico são doenças. Então, se você tem, aceite que isso é uma doença. Por quê? Eu vou aceitar que isso é uma doença, eu vou me entregar e não vou fazer mais nada da minha vida. Não é isso.
É porque eu penso que a partir do momento que você entende que você tem uma doença, tem uma dificuldade, você aceita que você precisa se tratar. E não fica dizendo, por exemplo, várias vezes você vai escutar: ah, é só você se levantar e agir. Ou é só você ir trabalhar, você tá preguiçoso, você não tá fazendo as coisas porque você não quer. Quando você entender que você não tá se levantando da sua cama porque você não consegue, por incrível que pareça, vai ser muito mais fácil você conseguir se levantar. Porque quando a gente entende que não levantou determinado dia da cama porque tá doente e não porque é um preguiçoso, a gente vai aceitar quando no próximo dia eu quiser me levantar só por um tempinho de nada. Eu vou entender que é o tempinho que eu tô bem pra me levantar. Então, pra mim, por exemplo, se eu ficava... Eu tive períodos em que eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Eu literalmente passava o meu dia deitada. Eu ia tomar banho, já era de noite, porque eu não tinha força pra levantar pra tomar banho. Eu não tinha força pra levantar pra comer. Eu não tinha força pra nada. E era preguiça? Não, não era preguiça. Então eu acho que quando você aceita que é uma doença, você se entende melhor, para de se julgar. Porque quando a gente se julga é muito difícil que a gente melhore. E é a partir do momento que você para de se julgar, você para de se cobrar por estar tanto tempo deitado. E simplesmente um dia você vai querer levantar e você levanta. Do mesmo jeito que se no próximo dia você não quiser levantar de novo, você não levanta. Então entenda que você tem uma doença e que você precisa aceitar suas limitações. Por exemplo, se você está numa sala de aula e você está gripado, aí sabe quando a pessoa solta um espirro ou uma tosse cheia de catarro? Dá vergonha, não dá? Claro, todo mundo fica olhando pra você. Mas você não vai se culpar por ter tossido, porque é uma reação natural do seu corpo. Você tá gripado, você tosse. Do mesmo jeito que você tá com depressão, você vai passar alguns dias deitado na sua cama, você vai chorar, você vai ficar melancólico. Você tá ansioso, você vai se sentir muito nervoso, perde uma coisa nova, suas mãos vão tremer, vão suar, você vai ter alguma compulsão alimentar talvez, mas é uma reação natural do seu corpo. Não é porque você quer ser assim, é uma coisa natural. Outra coisa, se você tem um diagnóstico, pesquise sobre o que você tem, porque você vai começar a entender o que é você fazendo e o que é a doença agindo. E aí você não vai se culpar tanto. Eu acho que já foi o suficiente. A minha primeira vez foi assim. Falei muito mais sobre a doença e tudo mais do que sobre a primeira vez em si. Se você tem alguma pergunta sobre depressão, sobre essas coisas assim de doença, me fala, tá certo? Deixa a pergunta aqui embaixo, que aí eu posso fazer mais vídeos sobre esse assunto se for do interesse geral da nação, de todos os meus milhares de inscritos. Obrigada. Tá certo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscreve no botão vermelho, viu? E até a próxima. Beijo, tchau! A sua primeira vez foi bom? Foi ruim? Minha primeira vez foi ruim, mas a segunda já foi melhor. Eu vou mandar isso bem na propaganda, vou ficar mal falada. Comédia.